Diácono João, amados e amadas de Deus, queridos cristãos, nós estamos aqui celebrando o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus recebeu quando foi submetido àquele rito penitencial de João Batista no início do seu ministério. Nós ouvimos na primeira leitura um texto tirado do profeta Isaías, onde Isaías fala do Espírito que é dado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Alguém que é ungido e é enviado para proclamar, enviado para libertar, enviado para curar, enviado para proclamar o ano da graça do Senhor. E se nós pegarmos o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, Jesus vai ler esse texto na sinagoga de Nazaré e vai dizer que hoje cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Jesus vai se proclamar ungido pelo Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito quando no início do seu ministério ele se submeteu àquele rito de João Batista. Ali o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo. E Jesus vai então desenvolver todo o seu ministério na força do Espírito. Quando nós proclamamos Jesus Cristo, nós já proclamamos que Jesus foi ungido pelo Espírito. Christos quer dizer ungido. E Jesus não foi ungido com uma unção qualquer. Ele foi ungido com o Espírito Santo. E ele vai agir na força do Espírito. É o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que age na força do Espírito. O Filho de Deus que recebeu o Espírito Santo e desenvolve o seu ministério na força do Espírito. Quando acusam Jesus de expulsar demônios por Beelzebul, ele vai dizer: se é por Beelzebul que eu expulso demônios, os demônios estão divididos entre si, e todo o reino dividido caminha para a ruína. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, o reino de Deus já chegou até vós. Dedo de Deus significa Espírito de Deus. Jesus desenvolve o seu ministério na força do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito. O Filho de Deus, mas o Filho de Deus encarnado que assumiu a realidade humana e por isso ungido, guiado pelo Espírito. Na cruz, Jesus entrega o Espírito ao Pai. Agora ressuscitado, ele se torna para os seus doador do Espírito. Já no Evangelho de João, Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito é dado sobre os apóstolos. O ressuscitado, ele dá o Espírito. Ele não deixa os seus órgãos, mas ele dá aos seus o Espírito. E os apóstolos agora então desenvolverão o seu ministério também de anúncio de Jesus, do testemunho de Jesus, do testemunho de Jesus até a morte, como nós ouvimos no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Os discípulos desenvolverão seu ministério, seguirão Jesus até o extremo, até a doação
vida por causa de Jesus, conduzidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, na força do Espírito. O Espírito é aquele que conduz os discípulos e discípulas de Jesus. O Espírito é aquele que faz com que os seguidores e seguidoras de Jesus testemunhem Jesus, vivam de Jesus. O Espírito é aquele que faz com que os discípulos possam verdadeiramente viver e testemunhar Jesus. Nós ouvimos na segunda leitura Paulo que chega na comunidade de Éfeso, e ali na comunidade de Éfeso os cristãos tinham sido batizados, mas tinham sido batizados no batismo de João Batista, que era o batismo de penitência, de imersão, mas um batismo meramente de penitência. E agora os cristãos de Éfeso são batizados, Paulo os batiza e lhes impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Seguiam Jesus, mas não tinham recebido ainda o batismo de Jesus, não tinham nem conhecido o Espírito Santo. E Paulo então lhes impõe as mãos, aquilo que nós vamos fazer daí a pouco sobre vocês, e vamos invocar também o Espírito Santo. O sacramento da Crisma, esses dois gestos são fundamentais. Não é só a unção da testa, é a imposição das mãos, que já vem desde a era apostólica. Os apóstolos impunham as mãos e invocavam o Espírito Santo. A igreja continua fazendo esse gesto de impor as mãos e pedir o dom do Espírito sobre os seus. E nós também imporemos as mãos sobre vocês e ungiremos depois a testa. Esses dois gestos fazem parte do dom do Espírito Santo. Não é só o som na testa. A imposição das mãos, aquilo que Paulo fez na comunidade de Éfeso. E invocou o Espírito Santo, e os cristãos de Éfeso receberam o Espírito Santo. Nós faremos o mesmo gesto. E o Espírito Santo nos fará, o Espírito Santo vos conduzirá, mediante a vossa abertura de coração, rumo a um amor mais profundo para com Jesus Cristo. O Espírito, ele age, amados e amadas de Deus, age constantemente na vida da igreja. O Espírito já agiu na vida de cada um de nós. O Espírito é o eterno desconhecido, porque nós não falamos quase dele, mas que age constantemente na igreja. São Paulo vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser por obra do Espírito Santo. O que quer dizer Jesus é o Senhor? Crer em Jesus. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então o Espírito Santo já agiu em cada um de nós. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos em casa vendo televisão, fazendo tantas outras coisas nesse momento. Mas não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque o Espírito já agiu, o Espírito já vem agindo em nós. O nosso estar aqui é obra do Espírito. O Espírito, ele age constantemente na vida da comunidade, ele age constantemente na vida de cada um de nós. E quer agir também na vida de vocês, já está agindo, e quer continuar agindo. Quer continuar nos tornando católicos maduros.
jovens, adultos que vivem de Jesus Cristo e que assumem o segmento de Jesus Cristo dentro da comunidade. A Crisma, ela nos insere na vida da comunidade, ou seja, são membros da comunidade, mas a Crisma nos torna membros adultos da comunidade. A Crisma é o momento que vocês dizem para vocês mesmos, para papai, para mãe, para os familiares, mas dizem antes de tudo para a comunidade: nós somos cristãos maduros. Porque a Crisma, ela é o terceiro sacramento da iniciação cristã. Qual é o primeiro? O batismo. Qual é o segundo? A Eucaristia. Qual é o terceiro? A Crisma. A Crisma é o momento, então, que vocês dizem: eu estou iniciado. Quer dizer, eu terminei a minha iniciação cristã. Eu sou cristão maduro. Vivo a minha fé dentro da minha comunidade. E na minha comunidade eu sou um cristão maduro. E o que é um cristão maduro? É um cristão que assume a vida da comunidade. A Crisma não tem sentido você ser crismado e não aparecer na comunidade mais. Seria absurdo. Por quê? Porque a Crisma é o momento em que você assume a vida da comunidade como cristão maduro, participando das pastorais, participando de movimentos, participando de movimento juvenil, de outras pastorais, de outros movimentos. A Crisma, ela nos torna membros vivos da nossa comunidade. Ela nos compromete com Cristo e nos compromete com a comunidade. Nos compromete a ser membros vivos da comunidade, membros ativos, membros que assumem a vida da comunidade. Por isso estão aqui todos os domingos, cantando, rezando, celebrando, mantendo o coração aquecido. Porque onde é que a gente mantém o coração aquecido? É na comunidade. Na comunidade, amados e amadas de Deus, que nós vivemos a fé. Nós recebemos a fé de uma comunidade, a igreja. Quando nós somos batizados, o celebrante perguntou: o que pedis à igreja? O pedido é feito à igreja. O que pedis à igreja? E papai e mamãe respondeu por nós: o batismo, a fé. E a igreja, como uma mãe, nos deu a fé. É nela que nós vivemos a fé. É em família, na família dos filhos e filhas de Deus, na família da igreja, que nós vivemos a fé. Que nós mantemos o coração aquecido. Quem se afasta da comunidade vai se afastando também de Deus. Na minha terra de origem a gente dizia, tinha os evangélicos que às vezes diziam: quando eu era católico. A gente diz que nunca foi, que às vezes nunca participou da vida da comunidade, recebeu o batismo, mas nunca foi católico, porque católico vive a sua fé na comunidade. Quando a gente se afasta da comunidade, a fé vai se afastando também, vai esfriando no coração. Aí depois a gente diz: quando eu era católico. Não, nunca foi. Porque é aqui que se vive a fé. É na comunidade que a gente vive a fé, que a gente celebra a fé, que a gente mantém o coração aquecido no caminho da fé, no seguimento de Jesus Cristo. Então a gente é cristão verdadeiramente atuante, aquele que a gente vai se tornando e se torna aquele membro vivo da comunidade, onde a comunidade cresce através da minha doação, onde a comunidade cresce através do meu ser batizado,
onde a comunidade cresce e se torna mais bonita através da minha presença. E é isso, é nessa direção que o Espírito nos conduz. Seremos vivos, ativos, atuantes na vida da comunidade. E quem é membro vivo, ativo e atuante na vida da comunidade também é um católico evangelizador. O documento de Aparecida fala em discípulo missionário. Quem é discípulo? Discípulo e discípulo é aquela que segue Jesus Cristo. E quem é o discípulo missionário? É aquele que vive de Jesus Cristo. E porque vive de Jesus Cristo faz o quê? Anuncia Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma grande riqueza para nós. É ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se Ele é uma grande riqueza para nós, por que nós não o levamos para os outros e para as outras? Se Ele é o tudo da nossa vida, por que nós não somos missionários? Por que às vezes dentro da minha casa eu não anuncio Jesus Cristo para as pessoas que estão ao meu lado? Por que às vezes no meu ambiente de trabalho existem pessoas que não conhecem Jesus Cristo ou se conhecem com a experiência da fé da fraquinha, né, com aquela chamazinha fraquinha, e a gente não ajuda a acender a chama da fé no coração dessas pessoas? Isso é uma pergunta que o documento de Aparecida faz. Se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, se Jesus Cristo é essa grande riqueza da nossa vida, por que nós não levamos para os outros e para as outras? Por que nós não mudamos para os melhores amigos nossos? Por que nós não falamos dele para os melhores amigos nossos às vezes? Para as pessoas que vivem conosco no nosso ambiente de trabalho, para as pessoas que estudam conosco, para as pessoas que convivem conosco no nosso ambiente de lazer, para os nossos amigos e amigas. Por que nós não levamos para os outros a riqueza de Jesus Cristo? Percebem? Aparecida fala, quer dizer, o documento de Aparecida, quando o Papa Bento XVI esteve aqui na cidade de Aparecida, em 2007, fala do discípulo missionário. Quem segue Jesus Cristo, quem vive de Jesus Cristo, leva Jesus Cristo para os outros e para os outros. Quem vive de Jesus Cristo, quem mantém o coração aceso no seguimento de Jesus Cristo, leva Jesus Cristo para os outros e para os outros. Uma igreja que vive de Jesus Cristo, e então uma igreja em saída, uma igreja missionária, como nos pede o Papa Francisco. Cristãos maduros que receberam o Espírito Santo e vivem do Espírito Santo, por isso testemunham Jesus Cristo para os outros e para as outras. São católicos missionários. Amados e amadas de Deus, pensamos então nessa noite, essa graça. Pensamos ao Espírito que nos dê essa graça. A graça de sermos verdadeiramente católicos, homens e mulheres que vivem do Espírito Santo e que por isso anunciam Jesus Cristo, por isso testemunham Jesus Cristo. E eu desejo a vocês que vão receber hoje o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos empurre nessa direção, nos conduza nessa direção, na direção de um amor sempre mais profundo para com Jesus Cristo, na direção de nos seguirem verdadeiramente Jesus Cristo e viverem a fé na comunidade e na direção de dar um testemunho bonito de Jesus Cristo no mundo. Amém.